Olá, boa noite aos amigos da Gazeta do Povo. Eu sou o Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise, em que fazemos o exame dos fatos mais polêmicos do dia, do Brasil e do mundo com um excelente time de comentaristas. E tenho aqui ao meu lado Francisco Escorcim. Boa noite, Francisco. Boa noite, Fred. Boa noite aos colegas. Boa noite, audiência. Isso aí. Remotamente, temos aqui Fabiana Barroso. Boa noite, Fabi. Tudo bem? Boa noite a todos da bancada e boa noite à nossa audiência. E realmente hoje tem bastante assunto polêmico para a última análise. Isso aí. E também Daniel Vargas. Boa noite, Vargas. Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Fred. Olá, Escorcinho. Olá, Fabiana. Vamos ao debate. Isso aí. E antes de começar o programa, eu quero aproveitar a sua audiência para convidá-la a se tornar assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo, que faz um jornalismo baseado em convicções e que está com uma promoção especial de início de ano. R$1. Isso mesmo. Assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1 nos 6 primeiros meses, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, a e-books e cursos. E por falar nisso, fique ligado, porque a Gazeta do Povo acabou de lançar um material fantástico sobre cristofobia. Mas esse material é exclusivo para os assinantes. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como o programa Última Análise. E, começando o nosso programa, novamente Banco Master. O Augusto Guga Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, é o nome que preocupa o PT. Lima era operador da política de crédito consignado, criada e mantida por governos do PT na Bahia, o Cred Sexta. E foi justamente esta engrenagem que alavancou o Banco Master e serviu como garantia na venda do Banco Master ao Banco de Brasília. A venda acabou não se concretizando e não deixe de conferir na reportagem especial da Gazeta do Povo como funcionava esse esquema que liga políticas sociais obscuras do PT diretamente ao Banco Master. Vamos ver aqui um print da matéria? O elo que preocupa o governo, empresário liga PT a caso Master e consignados do INSS. E, ainda que Vorcaro negue, a pressão por um acordo de delação premiada cresce. Hoje, o advogado Valfrido Vardi, que era contra a delação, deixou a equipe de defesa. Francisco Escorcim, essa notícia que saiu agora no final da tarde, né, uma bomba, por assim dizer, considerando que Valfrido Vardi era o coordenador de toda a estratégia jurídica de defesa do Daniel Vorcaro. Segundo informações, ele decidiu sair porque ele é contra a delação premiada e as tratativas que já estariam sendo aí feitas entre Daniel Vorcaro e o Ministério Público para chegar a um acordo de colaboração. Será que finalmente vamos ver esse acordo do Daniel Vorcaro, considerando que muito provavelmente implica boa parte da nossa elite política? A primeira hipótese que surge é justamente essa, né? Pelo visto, né, ele vai acabar fazendo uma delação, embora os advogados soltaram uma nota oficial dizendo que não tem absolutamente nenhuma negociação em andamento, que não vai ser feito, mas isso, bom, para quem acompanhou minimamente a Lava Jato, sabe que esse costuma ser o padrão. Os advogados que se recusam a fazer a delação, quando eles sentem o cheiro, né, daquilo, eles já saem. Então isso é um indicativo de que vai acontecer. Que pode acontecer, né? Mas aqui a gente tem duas perguntas que eu acho que a gente vai precisar se fazer, né? Primeiro, se vai acontecer uma delação, né? E se o ministro Dias Toffoli vai permitir que ela aconteça, né? Porque todos os movimentos do Dias Toffoli dentro do processo parecem muito mais uma proteção com relação contra a investigação, né? Protegendo-se a investigação do que o contrário, né? E como é um caso rumoroso, no qual os indícios que acabaram vazando, aquilo que a gente tem informação de que o Daniel Vorcaro teria relações com muitas pessoas, ele mesmo, né, chegou a dizer que tem do executivo, do legislativo, do judiciário, com oposição, com situação, quer dizer, a quantidade de material, de informação que ele pode utilizar, até inclusive para fazer parecer que há alguma ilicitude, irregularidade, essas conexões me parece que é o capital que ele tem para poder tentar minimizar o prejuízo dele. Então é complicado você imaginar que essa delação, até se ela vier a acontecer, ela vai ser ampla, geral,
irrestrita, onde vai contar tudo e mais um pouco, né? Do jeito que nós estamos, gato escaldado tem medo de água fria, é de se duvidar até se a movimentação para uma delação não é uma movimentação para, digamos assim, contenção dos danos. Não acho nada impossível, aqui eu estou só especulando, tá? Não acho nada inviável que o advogado que não faz a delação ele saia, não exatamente porque tem uma delação sendo negociada, mas porque esse é o sinal de que, se movimenta e se não, ou resolve esse negócio ou não, a coisa vai ficar feia, né? E a própria delação ser um instrumento para você controlar mesmo, quer dizer, quem vai ser citado, como vai ser citado, o que vai ser tratado, e às vezes você entregar um pedacinho, o Poder Judiciário pode, não, isso aqui já é suficiente para condenação aqui e acolá, e pode ser que a sociedade acabe nem ficando sabendo de tudo aquilo que poderia surgir a partir disso. Então a gente pode aqui especular cenários, especular possibilidades. No meu pessimismo ou até cinismo, né, eu diria assim que 10% acredita que a delação vai acontecer, né? E desses 10%, uns 8% acham que se acontecer não vai ser uma delação onde todas as coisas vão ficar claras. Acho que vai se acabar sendo utilizada muito mais talvez para poupar certas figuras importantes da República do que o contrário. Mas tudo é possível, né? Uhum. Perfeito. Fabio, o Francisco Scorsin tocou num ponto importante. Todos os movimentos do Toffoli até o presente momento têm sido no sentido de controlar as provas e todos os elementos ali reunidos pela polícia, né? Especialmente, né, a designação até daqueles peritos que podem eventualmente fazer o periciamento dos aparelhos telefônicos. Você acha que também, na hipótese de uma delação do Vorcari, essa saída do advogado, né, do Valfrido, indica que está aí em tratativa essa delação, pode acabar também ser uma delação controlada para não entregar determinadas cabeças? Olha, pelo que dizem, né, como está em sigilo, a gente só pode especular, mas pelo receio, pelo pânico, pelas movimentações desesperadas do próprio Toffoli, eu acho que cabe nesse enredo aqui, que inclusive a ação do Nelson Tanuri subiu para o Supremo Tribunal Federal, que não tem foro por prerrogativa de função. Então, mas a gente vai só crescendo. Hoje nós tivemos vários escândalos, e entre eles que aquele, né, o Taiaiá, que é aí no Paraná, tem provavelmente, que é ligado provavelmente à família do Toffoli, ou melhor, da família do Toffoli a gente só não sabe se provavelmente o Toffoli sabe, né, eu precisa falar assim na República, mas que tinha cassino, crianças, né, e tudo que não pode no Brasil, mesa de blackjack, então coisas que são proibidas, que são crimes, desde 1945, gente. E o Toffoli está segurando isso porque, olha só, o pouco que veio à tona por conta da liquidação do fundo que cuidava, né, que impregnava ali o Arlen, e era o fundo Arreag, já se abriu e já chegou no Taiaiá, já foi a reportagem ali, você vai descobrindo. Imagine-se quando abrir o que está no celular do Vorcari. Realmente é uma bomba, né, para quem fez coisa que não se deve numa república, né? Antirrepublicano, aliás, antidemocrático, né? Vamos começar a usar essa palavra para colocá-los numa linha que realmente essa, né? Completamente antidemocrático. Todos os atos do Toffoli nesses processos são tanto antidemocráticos. A história do jatinho, a gente sempre está falando, né? Lembrando, a prerrogativa por foro de função, o jatinho, né? Que acham que é um super, né, quando você pensa em jatinho, você pensa lá no Force One, mas não é. É um jatinho pequeno que, né, que falam, todo mundo ouve, então não tem aquela, nem conversei, só falei de futebol, essas coisas que a gente tem ouvido. E a gente tem, através, né, dos bastidores aí de Brasília, que existe uma tentativa de tirar também, além da delação, que eu acho, sim, que está no rumo, a arma que o Vorcari tem para se proteger. Pode ser uma delação realmente blindada? Pode, porque nós estamos em condições anormais, né, no Brasil. Não temos a legalidade, não temos nada. Foi aceita uma delação recentemente lá dos atos do 8 de janeiro, a gente tem que fazer esse paralelo, uma delação que mudou várias vezes de versão, e a gente sabe que, né, com coação, etc., e foi levada para frente. Nessa, ao contrário, pode ser uma proteção para o Vorcari. E tem muito dinheiro envolvido, muitos advogados, né? A banca de advogados é maravilhosa, inclusive, vamos ver se agora, se mudar de advogado, será que a Viviane Barsi vai assumir?
Poderia, né? 89 milhões pagos, acho que daria um troco para ela fazer isso. Então, a gente assiste tudo isso, vê a cada dia mais e mais nomes sendo envolvidos. A gente sabe que vai pegar em todos os setores da política, porque inclusive o Nelson Tanuri, que eu mencionei aqui, ele tem ligação, né, de há muito tempo, amigo da Zélia Cardoso lá de trás, então a gente vai vindo nisso. Então, esse pessoal está realmente querendo se proteger. E na hora de se proteger, eu penso que ele pode fazer uma delação, que essa é a intenção, né, de ele vai receber uma pena menor, alguma coisa que na época da Lava Jato a gente viu bem, e quem sabe aí, né, ele consiga amenizar para ele, mas para os outros, eu só não sei se ele ficará vivo. Perfeito, Fabi. Vargas, eu estava me lembrando aqui que das primeiras delações no âmbito da Operação Lava Jato, a primeira advogada a fazer foi a Beatriz Catapreta, que inclusive chegou a ser ameaçada de mortes, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, todo aquele contexto ali de pressão sobre a advogada que aceitou advogar para o cliente que estava disposto a fazer uma colaboração. Agora, no caso do Daniel Vorcaro, nós temos aí o Valfrido Vardi, que não era mais um advogado da equipe, era o advogado que era o coordenador de todas as equipes que foram contratadas, entre os quais Pier Paolo Bottini, dentre outros advogados, atuando em prol do Banco Master. Será que agora vem essa delação, essa saída do advogado, né, tem um peso, né? Indica que... Será que vem aí alguma coisa? Eu acho que a cada dia que passa, Fred, aumenta a chance de uma delação. Porque o que nós estamos assistindo é não só uma pressão cada vez maior, que vem inclusive da imprensa tradicional no Brasil, de círculos que até pouco tempo resistiam colocar o dedo nessa ferida e que já estão expondo cada vez mais o que está em jogo para o debate e escrutínio público, mas eu creio também que gradualmente o país vai entendendo qual é a engrenagem na base desse grande complexo de corrupção que começa a ser revelado e cujos laços vão sendo identificados passo a passo. E eu creio que na base desse sistema, cada vez mais parece haver uma proximidade entre, de um lado, o que deveria ser o papel do Estado social, identificado tipicamente com programas de esquerda, e o que tem acontecido com o endividamento público, a usurpação de direitos dos mais pobres e o enriquecimento de um pequeno grupo de intermediários que manipulam essa estrutura complexa do Estado para se beneficiar. Veja só, lá na primeira ponta, nós estamos falando do quê? De um conjunto de direitos sociais, por exemplo, de aposentados, que durante a sua vida trabalharam e receberam agora um direito mensalmente de receber o seu salário pago pelo Estado. Essa aposentadoria, que é um direito que lhe garante todos os meses de ter o seu salário, passa agora a ser estruturada em dívidas, em que as associações passam a oferecer, como se fossem grandes corretoras, serviços, empréstimos, os chamados consignados, que são descontados na conta desses aposentados, e os bancos que vendem esse serviço pegam esses pacotes de empréstimos e, portanto, de direitos a receber, que os bancos agora passam a deter, que são direitos com risco muito pequeno, afinal de contas, todos os meses esse aposentado vai receber. Agora eu já desconto lá na sua conta, antes dele receber um salário, uma parcela para pagar aquele empréstimo que eu lhe ofereci. Eu junto esse conjunto de direitos de crédito e passo a utilizá-lo como um instrumento financeiro para fazer novos negócios no mercado. Ofereço isso para diferentes instituições, uso isso como garantia para outras dívidas ou empréstimos que eu pego e vou criando uma espécie de pirâmide. E nesse processo que a gente começa cada vez mais a revelar é como nas diversas pontas existe a presença do Estado. A presença do Estado lá na origem, como parece ter sido o caso agora, no estado da Bahia, com um conjunto de programas sociais que estimulavam, não é, os serviços públicos, os aposentados, quem recebia os direitos do Estado, a captarem esses empréstimos. Mas na outra ponta também, um conjunto de fundos de pensão, conjunto de organizações de aposentados, muitas vezes lideradas por agentes indicados por lideranças políticas, que compravam esses mesmos direitos, criando uma espécie de elo em que
nas pontas diversas existem organizações públicas e um conjunto de agentes financeiros que contratam advogados a preço de ouro para construir redes de relação, garantindo que isso não seja, digamos assim, ameaçado. Mas, simplificando, Fred, o que me parece que está acontecendo é que nós estamos vendo uma estrutura muito complexa de engenharias financeiras diversas, que começa lá na origem com o direito social, o direito de alguém receber a sua aposentadoria, mas que passo a passo, numa série de engrenagens, vira uma grande pirâmide de endividamento público e fiscal, em que, em última análise, um direito criado para proteger uma pessoa mais pobre, um aposentado, por exemplo, vira uma artimanha financeira para financiar ou remunerar uma corporação de agentes muito bem orquestrados com advogados que vão utilizar esse dinheiro para seu benefício particular. Mas, à medida em que isso vai sendo revelado, e aqui eu concluo, o grande risco, e aqui eu acho que é onde a República pode sofrer, é que nós vamos compreendendo que o que parecia ser um projeto social foi capturado por uma grande rede que vai utilizando esses recursos, em última análise, pagos pelo Estado aos aposentados, para remunerar um conjunto de agentes privados particulares muito bem organizados no país. Esse é o Estado social que a gente criou no Brasil? Perfeito, Vargas. E antes de falar mais desse assunto, só vamos passar um pequeno vídeo do nosso patrocinador. Hoje eu estou com o Dr. Laidir de la Torre, que é especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Doutor, hoje todo mundo quer mesmo é um sorriso bonito, né? Tem faceta, lente, implante, alinhador. Essa busca pela estética só cresce. Mas ninguém lembra que a boca também precisa de cuidado no dia a dia. Mau hálito, ardência, sensibilidade e aquela secura incômoda. Exatamente. Esses desconfortos aparecem porque o pH muda. A gengiva fica sensível, o estresse afeta a mucosa, é a vida real, mas não precisa virar um problema. E é aí que Bluem entra como a Oraltec da saúde bucal. Perfeito. E a Bluem usa um oxigênio ativo, uma tecnologia exclusiva. O poder antibacteriano é tão forte quanto o da clorexidina, só que muito mais suave, sem manchas, sem ardência e não altera o brilho das facetas. Ou seja, protege o sorriso sem prejudicar o investimento. Exatamente. E a linha é completa. Desde o creme oral, com e sem flúor, com baixíssima abrasividade, o gel oral que auxilia nas cicatrizações das feridas, a espuma, perfeito para quem quer higienizar os alinhadores e dispositivos móveis, o enxaguatório Bluem, que ajuda a controlar as bactérias, refrescando sem arder e mantendo o pH equilibrado, o fluido bucal, que equilibra a mucosa e acelera a cicatrização, principalmente em pacientes em tratamento oncológico, além das escovas dentais Bluem com cerdas ultramacias. É tipo um skincare premium, só que para dentro da boca. E com resultado real. A saúde começa pela boca. Bluem, a marca de higiene oral mais premiada da Europa. Disponível nas principais farmácias e mercados. Saiba mais em bluem.com.br. Cursim, falando do caso do Banco Master, a princípio esse escândalo não tem sido tão ligado ao PT diretamente. A gente vê no caso do INSS que, a princípio, o escândalo começou envolvendo lideranças do PDT, o próprio ministro Carlos Lupe saiu do ministério e ali o ministério era um domínio do PDT há muito tempo. E se chegou agora, por meio da CPMI do INSS, no filho do Lula, o filho do rapaz, conforme os documentos do careca do INSS. Nesse caso agora do Banco Master, surge esse personagem Augusto Lima, que seria justamente o operador de um esquema envolvendo esses empréstimos consignados na Bahia, muito próximo, inclusive, do Jacques Wagner, que é o atual senador e líder do governo no Senado Federal. Será que agora, daqui para frente, conforme as investigações foram aprofundadas, também o PT vai começar a surgir no centro, né? Que vai tirando as primeiras camadas, você vai ver quem está ali, né? O beneficiário último do esquema até aparece um petista. Será que nesse esquema do Master também vai ser parecido? Eu acho que até estatisticamente falando, a gente não tem como negar a alta possibilidade de ter envolvimentos, né? Porque todas as vezes em que de fato se faz uma investigação, em que de fato se há transparência, desde o mensalão, isso ficou muito evidente que esse tipo de relações esquisitas e que levam a potenciais
atos de corrupção, dentre outros, acaba sempre aparecendo e acaba sendo meio que inevitável, dado que o PT, onde quer que ele governa, ele faz o Estado crescer e criar esses tentáculos com o que seria uma iniciativa privada, mas no fundo não é exatamente uma iniciativa privada no sentido de ser empreendedores, né? Mas de ser o pessoal que sabe como fazer os trânsitos com o poder público. Acho que vai aparecer, né? Quer dizer, na verdade, assim, eu acho que já apareceu muita coisa, mas como tudo está em sigilo, a gente ainda não tem, só não temos a transparência para poder evidenciar isso. O que eu acho que se abre aqui talvez uma pequena porta em que talvez se torne impossível a administração da informação que o ministro Dias Toffoli tem feito sobre esse caso, é porque nós entrevistamos aqui já alguns deputados, né, não só aqui no Última Análise, como em outros programas da casa, onde a CPMI ela ficou com relação a uma dimensão e que agora em 2026 é que eles vão entrar para começar a investigar exatamente os consignados, que é exatamente aí que vai chegar a relação entre o Banco Master com a CPMI do INSS. Aí a gente tem que visualizar o potencial da CPMI de conseguir não só o dado, mas também a divulgação, a informação pública disso, a despeito do que o próprio Dias Toffoli consiga controlar no STF. Pelo histórico da CPMI, quase todas as votações, praticamente, em que se colocava algum tipo de risco para o PT ou para figuras que o PT protege, foram todas recusadas. Né? Você tem acesso a muito material, você teve quebra de sigilo bancário, você tem uma série de documentos que permite que eles façam a investigação. O que talvez seja agora o diferencial, e talvez aí o holofote desloque-se um pouco do ministro Dias Toffoli, é para o ministro André Mendonça. Porque ele está, né, fazendo a condução dos casos do INSS, então ele deve ter tido acesso a um material do Banco Master, que também está nas mãos do ministro Dias Toffoli, mas que é independente uma coisa da outra. Se o ministro André Mendonça, né, decidir compartilhar com a CPMI esses dados, me parece que aquilo que pode ser uma pequena portinha de acesso às informações pode se tornar um tsunami impossível de se conter e aí vai aparecer muito mais do que a gente imagina. É mais ou menos como eu vejo o cenário e as possibilidades, mas hoje a portinha é muito estreita, é muito pequena. A CPMI ainda não consegue, na votação, dentro dela, conseguir acesso a esses autos. Né? Agora, se o ministro André Mendonça resolver compartilhar, porque afinal de contas é uma CPMI e está dentro, né, do escopo, pode ser que as coisas mudem de figura. O lado ruim disso tudo é que voltamos a falar não exatamente de uma atuação técnica de ministros do STF, mas de uma decisão política, né, na qual se faz uma decisão dessa para tentar contrapor a uma outra decisão política e isso acaba prejudicando todo mundo no final das contas. Mas, assim, antes a transparência total do que esse sigilo completo. Perfeito. Vargas, hoje também o portal Metrópolis soltou uma bomba, por assim dizer, que 2 jornalistas se dirigiram ao resort Itaiaá e fizeram gravações e constataram que os funcionários do resort tratam o ministro Dias Toffoli como o verdadeiro proprietário do hotel e não os seus familiares, os seus 2 irmãos e o seu primo. Nessa semana, o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do STF, ele encerrou suas férias, voltou para o tribunal, supostamente porque está preocupado com a imagem, né, da instituição face à atuação do ministro Dias Toffoli à frente dessa investigação e todos esses fatos, cada semana temos novos fatos vindo a público envolvendo o Toffoli, seus familiares, Banco Master. Há inclusive, né, uma pressão dentro da corte para que eventualmente o ministro Dias Toffoli se declare impedido, suspeito de atuar nessa ação. Até onde me vai a memória, desde 88, nenhum processo em que tenha sido arguida a suspeição e impedimento de ministro do STF, os seus pares julgaram pelo afastamento de um colega. Você acha que nesse caso, diante da coisa tão escancarada, assim, que o presidente tem a força, o Fachin, para chegar num consenso e afastar o Toffoli desse processo? E também ligando a isso a questão do próprio Código de Conduta, tratamos aqui no final do ano passado, né, essa iniciativa do Fachin de tentar aprovar um Código de Conduta, se diante agora desses novos fatos isso ganha força também, e se resolve o problema da institucionalidade hoje do Supremo, que me parece que dentro do ordenamento jurídico existente no país, as condutas que eles têm tomado, né, já não seriam possíveis à luz do atual ordenamento.
Bom, uma série de pontos interessantes aqui, não é, Fred? O primeiro deles é que nós temos assistido claramente a uma escalada de pressão sobre o ministro Toffoli na condução da investigação no Master, entre outros casos em que ele tem atuado. O que parecia inicialmente ser uma espécie de incongruência técnica ou de desconfiança de procedimento particular tem se tornado cada vez mais um questionamento sobre a autoridade do ministro e a legitimidade da instituição. O segundo ponto é que, percebendo isso, nós estamos vendo, pela imprensa, um conjunto de movimentações do presidente Fachin, que agora parece querer entrar em cena para tentar lidar com um tema que já não é mais uma discussão individual sobre o juiz natural, sobre o ministro Toffoli ter a competência para realizar a condução desse caso, mas sobre a própria autoridade da corte, né? Em que o que parecia ser um caso pontual vai contaminando ou vai gerando laços, estimulando discussões, questionamentos sobre a própria institucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Não é? Um desvio aparentemente pontual é elevado à categoria de um problema de uma pessoa, e eu creio que isso está sendo agora cada vez mais reforçado com essas relações questionáveis, duvidosas, do ministro com empresários e negócios intermediados por familiares, em que não fica claro exatamente quem é dono do quê ou de que maneira o ministro participa desse processo, ao ponto em que nós começamos a colocar em xeque a própria instituição Supremo Tribunal Federal. De repente não parece mais ser um problema isolado de um ministro, mas um exemplo entre vários outros de conduções que são tomadas por uma corte, que deveria ser o exemplo, entre aspas, de razão pública, do bom exercício da moralidade, da preocupação com o bom comportamento em função dos interesses nacionais, e, na verdade, passa a ser cada vez mais um exemplo flagrante, não é? De motivos para desconfiança e, para dizer o mínimo, de colocar em xeque a imparcialidade do julgador. Então, nós estamos assistindo agora, não é, essa engrenagem ser testada e pressionada de diferentes lados. Isso, por um lado, poderia dar força para o argumento do próprio ministro Fachin de que chegou o momento de estabelecer um código de conduta, um conjunto de princípios éticos, para, de certo modo, colocar um rumo mais ou menos claro do que pode ou não, do que deveria ou não ser realizado pelos ministros na sua conduta, na sua vida prática, na sua relação com pessoas. Mas, por outro lado, nós também sabemos, inclusive pela experiência internacional, que esses códigos não necessariamente são suficientes para botar ordem na casa. Ainda mais na realidade brasileira, em que a lei já é relativamente clara sobre os critérios e princípios que deveriam orientar a conduta de um ministro. Não é? Se você precisa começar a esclarecer o que era óbvio, o que a própria lei determina, se a lei não é cumprida, por que um princípio ético será cumprido uma vez estabelecido num código de diretrizes por um ministro ou por um tribunal? Então, me parece que aqui a gente está assistindo, de certo modo, uma máquina ser pressionada e não está claro como é que desse jogo uma solução mais ou menos harmônica surgirá. Eu creio que a última variável desse processo e dessas tensões é o que acontecerá no processo eleitoral, porque à medida em que esses, entre aspas, questionamentos envolvendo o ministro Toffoli vão seguindo pelo ano de 2026, vão também dando forças para um conjunto de questionamentos que, queiramos ou não, estarão na base da disputa política eleitoral de 2026 e vão também servir de munição para colocar em xeque a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal ainda mais. No meio de tudo isso, eu creio que os ministros do Supremo têm olhado para o cenário e tentado avaliar a melhor forma de se portar. E não é fácil, nós sabemos, encontrar uma saída, digamos assim, técnica evidente para destituir um ministro de uma posição em um julgamento de um processo. E aqui, como exatamente o Supremo tentará encontrar essa saída honrosa, né, para que o Toffoli deixe de aprofundar o problema, colocando em risco a legitimidade da própria instituição, eu creio que essa é a pergunta que os ministros agora estão tentando se fazer. Perfeito, Vargas. Fabi, diante de tudo que tem sido revelado, seja do ministro Alexandre Moraes, do ministro Dias Toffoli, qual que seria o impeachment mais urgente?
Do Toffoli ou do Moraes? Da PGR, do PGR, que merece, né, um impeachment também. Ele ali está segurando muita coisa, está muito claro, né, esse jogo, essa blindagem, e se eu fosse escolher um impeachment no momento, eu realmente empicharia o Toffoli, o Toffoli não, o PGR, por alguns motivos, inclusive, porque ele teve menos votos, né, nessa última eleição, essa última recondução dele para a PGR, ele é um elo fraco e ele dá sustentação tanto para o Toffoli quanto para o Moraes, né? Então seria uma carta importante para eles perderem, né? A gente precisa lembrar aqui que no Brasil a lei é dura para alguns, mas ela é bem interpretável para outros, né? Especialmente quando o sobrenome pesa. Então a gente já teve muito dessas coisas no Brasil em relação a sobrenomes, né? Isso é lá atrás na história, a gente falava de coronéis e agora sobrenome de ministros acabam pesando. Então esse resort, que já está sendo conhecido como resort do Toffoli, né, o próprio reportagem do Metrópolis traz esses bastidores, os funcionários tratam dessa forma, a gente tem aí um freestyle jurídico, né, porque aí toda a interpretação, tudo que a gente conhece de lei não vale. Até acho interessante, né, o Fachin falar de um código, como foi abordado aqui, de conduta, mas, sinceramente, nós e o Fachin sabemos que realmente não vai adiantar, não nesse molde de coisas que estão, porque nós temos, não adianta positivar, colocar no papelzinho a gente já tem muita coisa, a Constituição tem muita coisa, as leis têm muita coisa, inclusive, uma coisa que precisa ser levantada no Brasil, inclusive, é a questão da ética. Como assim? Não existe mais ética nem moral? Você só vai ter ética e moral se for obrigado, né, coercivamente pela lei a fazer? A gente precisa retomar até isso. Mas isso é um papo muito distante, a gente está realmente nessa fase onde nós estamos vendo o desmonte de uma ligação clara, né? A família Toffoli, os familiares do Toffoli direto, têm ligação com esse resort que foi vendido, supostamente, que isso tem que ser investigado, ou se foi vendido, precisa ver se não foi, qual modalidade que foi, para um advogado da JF. Então, uma velha conhecida que liga tudo, inclusive liga ao PT, né? Então, a gente vai ver todas essas ligações. Então, essas ligações extremamente perigosas para nós, né, que estamos acompanhando. Para mim, assim, a questão do cassino, se as pessoas não estão horrorizadas, se isso não está estampado em todas as mídias, na primeira página, eu não sei mais o que vai acontecer, porque as imagens ainda têm crianças jogando jogos que são proibidos. Tem mesa de blackjack, né? O que é aquilo? Aquilo é uma ilha, fora que é permitido tudo, porque é de um ministro? Fora, então, de novo, a ética e a moral. A gente está falando de ética e de moral. Eu não estou nem falando se cassino tem que ser legalizado no Brasil, isso é outra discussão. O problema é que não é. O problema é que é proibido. O problema é que é crime. Então, estes crimes, olha quantos crimes. A gente tem crime comum aqui. E crime comum, qual a chance, né, do Toffoli, neste momento, responder a crime comum? Se fosse pela lei, muitas. Mas como não é mais pela lei, vira uma coisa irrisória. A gente está naturalizando tudo isso, né? Cada passo, que é tão agressivo isso contra o nosso ordenamento jurídico, que cada notícia que a gente dá, cada reflexão que a gente fala, isso já faz anos, mas tem ficado muito pior. A gente concretiza a naturalização e daquela ideia de que democracia inabalada. Democracia inabalada para quem? Porque para o cidadão comum, está mais do que abalada. Sem segurança jurídica, sem previsibilidade, sem você ter o mais alto tribunal do Brasil como algo de referência, ao contrário, né, aquela coisa, só torce para ir para o Supremo quem são os amigos. Aliás, a esquerda. Né, todo o restante briga para não cair naquela amplitude, né, que foi colocado desde 2019, o foro privilegiado. Então, tudo isso, olha quanta coisa a gente precisa fazer. Então, essa reforma ética e moral precisa vir junto. O brasileiro precisa retomar a pauta anticorrupção, compreender que isso é corrupção, corrupção do ser e corrupção das leis, que isso eticamente também nos destrói. Então, até falando aqui na Gazeta, que tem uma carta, né, esclarecendo exatamente para que ela veio, ela levanta, por exemplo, a bandeira do cristianismo. E o brasileiro é cristão. A gente precisa retomar isso, porque isso é um horror. A gente está vendo provavelmente coisas que são fora a nossa estrutura moral e ética sendo normatizado. Então é isso que está cansativo no Brasil. Perfeito, obrigado, Fabi. Scorsin, hoje o próprio
o Banco Central decretou mais uma liquidação extrajudicial agora do Yubank. O Yubank, que era o banco digital do conglomerado do Banco Master. Eles haviam, a princípio, quando foi decretada a liquidação do Banco Master, decidido por uma administração especial, temporária do Yubank, e chegaram à conclusão, a partir da análise dos números do Yubank, de que não havia também salvação para o Yubank, e agora essa decretação da liquidação extrajudicial desse banco. Analisando, né, as críticas que foram formuladas ao Banco Central, será que de fato não há pelo menos um fundo de verdade que o Banco Central demorou para agir nesse caso, Scorsin? Que me recordo aqui que já em dezembro de 2024, o presidente do Banco Central, à época, Roberto Campos Neto, se reuniu com o Vorcaro falando do problema, né, de falta de solidez ali financeira do Master. Aí eles saem com aquela solução de 2 bilhões de reais do BRB comprar o Master em março de 2025. Eles só decidem pela decretação em novembro. A gente sabe que há uma campanha orquestrada para atacar o Banco Central e a tecnicidade de suas decisões, até com aquela questão dos influenciadores. Mas também não é estranho que por tanto tempo, e há tanto tempo o mercado vinha ventilando essa questão do Banco Master, e só agora, a questão do Yubank mesmo, precisou só depois, agora quase 2 meses depois do Banco Master, que era o banco principal, agora decretar a liquidação extrajudicial desse banco? Essa é uma das dúvidas que mais me intriga nesse processo. Infelizmente a gente não tem, tudo está em sigilo, o próprio Banco Central também decretou sigilo, então a gente não consegue fazer essas verificações. A hipótese, né, que foi dada para essa demora é porque não há uma inter-relação tão próxima assim entre a CVM e o Banco Central. Só para explicar para a audiência, o Banco Central ele fiscaliza as instituições em si, né, e a CVM fiscaliza os produtos. E os problemas do Banco Master apareceriam nos produtos e, portanto, teria que haver uma comunicação mais efetiva e mais rápida entre esses dois órgãos que são separados, né? Então, o que aconteceu foi que até os problemas chegarem ao ponto da instituição e aí sim o Banco Central ter de entrar em cena, isso seria a razão pela qual isso demorou. Mas isso não me convence. Confesso para você que isso acho muito estranho, né? O que me parece assim também, acho que algo que a gente precisa levar em consideração é que toda a sociedade, qualquer sociedade, ela só consegue existir, a coexistência nossa em sociedade só pode acontecer com um mínimo de confiança uns nos outros, né? Por confiança não estou falando que tem que ser amigo, que tem que gostar, que tem que ter simpatia, nada disso. É aquela confiança de que pelo menos a pessoa que você vai cruzar na rua não vai te matar. É a confiança que o teu vizinho não vai querer invadir a tua casa, né? É uma confiança que muda um pouquinho, aumenta um pouco mais quando você vai se consultar com o médico, você confia que ele vai cumprir o papel dele, o papel social, que você vai assistir um programa de jornalismo e há uma responsabilidade com a informação que está sendo passada, com a análise, né? Ou seja, uma sociedade é mais saudável quanto maior o grau de confiança dentro dela, né? E menos saudável quanto mais de desconfiança há, né? Isso já explica muito do problema brutal que nós vivemos hoje, porque a gente não confia em absolutamente nenhuma instituição pública hoje em dia, né? E o Banco Central, dentro desse contexto, ele é dessas instituições que, não, o Banco Central é legal. O Banco Central a gente confia, né? O Banco Central ele está demonstrando isso, né? E há uma defesa muito grande do Banco Central, principalmente pela imprensa, pelo mercado financeiro. Estranha-se o movimento do TCU, né? De algumas outras autoridades, e acho que as razões pelas quais esses estão atacando não são por razões de melhorar o sistema, muito pelo contrário. Porém, quando a gente vai para essa dimensão da confiança para o mercado, né? E principalmente mercado financeiro, aonde você vive, muita gente ali vive do rentismo, né? Quer dizer, a confiança no mercado financeiro, ela não é só algo assim, um mínimo para se funcionar. O mercado financeiro, ele depende de uma dinâmica de confiança muito mais alta, né? Então, uma das coisas que acontece, tanto que você veja assim, por que a bolsa sobe e desce? Ela não sobe e desce porque aconteceu algo. Ela sobe e desce precificando o que pode vir a acontecer, para já saber mais ou menos como é que a gente vai lidar com isso, e por isso mesmo a gente manter o sistema funcionando. Ela é amoral, vamos dizer assim, né? Ela não está torcendo para X ou para Y. Se teve um movimento, assim, mas o perigo, o risco é esse, então vamos precificar o risco e tudo mais. E você precisa confiar nessas informações. Não há como se a gente não confia no sistema financeiro, se a gente não confia, a gente vai guardar o dinheiro debaixo do banco, do colchão, né? Se eu deixo o dinheiro no banco, se eu deixo ele investido, é porque eu confio que esse sistema vai não apenas protegê-lo, mas se algo acontecer, ele também vai me garantir que eu não vou perder tudo isso.
Então, quando a gente vai para essa questão do Banco Master, né, eu acho que uma das questões mais delicadas, e acho que é o que explica, por exemplo, o movimento de grandes nomes desse setor, como o André Esteves, por exemplo, que quer que se faça a punição, é porque, por mercado, é absolutamente fundamental não apenas que o Banco Master seja investigado e sejam punidos aqueles que cometeram alguma ilicitude, mas principalmente que se dê uma resposta institucional na qual a confiança no sistema seja garantida. E o problema todo da movimentação do ministro Dias Toffoli, do próprio TCU, é justamente minar essa capacidade do Banco Central e até da CVM de fazer essa fiscalização, de manter essa confiança no próprio sistema. Então o problema não é que muita gente que se movimenta no mercado não é porque tem alguma coisa a esconder ou preocupada com as relações com o Banco Master. Não. É porque da forma como a coisa aconteceu, com essa aparente demora, com a forma como outras instituições estão tratando, a própria confiança nesse sistema começa a ficar prejudicada. E é por isso que quanto antes você resolver isso, mais rapidamente você tampa é como se fosse uma represa e está vazando água. Até um certo ponto você bota uma rolha. Chega uma hora que não tem muito o que fazer. Né? Você vai administrar a perda. Então, eu acho que muito da preocupação, da ansiedade, das suspeitas, tem muito a ver porque a resposta precisa ser dada de maneira muito rápida. Né? E aí entra no ponto das liquidações que começam a acontecer. Né? Essa resposta precisa ser efetiva, ela tem que ser proativa e ela não pode deixar mais margem nenhuma, justamente para que fique confinada a desconfiança para certos atores, que é o caso do ministro Dias Toffoli, que é o caso do TCU. Me parece que esse movimento tem sido bem sucedido. Né? E por isso mesmo, talvez muito mais liquidações acabem aparecendo e punições precisam ser efetivamente dadas, né? Doa a quem doer nesse processo. Mas me parece que isso é algo que talvez pouca gente, talvez poucos prestem atenção, que é o movimento de muita gente do mercado para tentar manter a confiança razoável dentro desse sistema. Porque se isso ruir, não é só o Banco Master que vai para o saco. Vai para o saco muito mais gente, muito mais instituições que dependem da confiança de uns e outros. Isso é o que é o tal do mercado. Né? E a própria campanha do Master, é interessante dizer, aquela contratação dos influenciadores, era dizendo que o Banco Central havia tomado uma decisão apressada de liquidar, sendo que a questão é o contrário, né? Por que demorou tanto para agir? E Exato. As pessoas não estão se fazendo muito essa pergunta, né? Para não ser pior ainda, né? Atacar fica pior ainda. Não escancarar, que inclusive tem essas instituições, sim. É. Vargas, queria ouvir você também sobre essa perspectiva, né, das instituições. Tem o Douglas North, lá, que foi Prêmio Nobel de Economia em 1993, que fala, né, da importância das instituições para o crescimento das sociedades econômico e desenvolvimento social, né, dos países. Nós temos visto, de alguma maneira, uma esculhambação institucional no Brasil. Isso ficou muito nítido no final do ano com a questão TCU versus Banco Central. Será que essa deterioração institucional a partir do STF tem, pouco a pouco, se espraiado pelas demais instituições e se perde de vista, né, a importância da estabilidade, da previsibilidade das regras do jogo e os agentes começam a agir mais por interesses próprios, né, deturpando aquilo que é o interesse público e aí, né, a gente vê assim, vai se criando essa desconfiança de todos contra todos? E a gente não sabe mais onde encostar a cabeça de forma tranquila, não é, Fred? Parece que são tantos problemas que vão se interconectando, tantas arenas que precisam ser enfrentadas, que nós acabamos, no meio de grandes complexos de problemas, como parece ser o caso do Banco Master, ter que, de certo modo, escolher, né, onde nós vamos atacar primeiro. Eu devo dizer que, assim como o Scorsin, eu confesso que me pergunto, às vezes com uma certa dúvida, se não houve um atraso, ou quem sabe uma leniência, na decisão tomada pelo Banco Central. E se talvez esse atraso também não esteja associado justamente a essa grande estrutura de apoio jurídico, econômico, em que se estruturou o Banco Master para realizar as suas operações e para defender os seus interesses. Porque, veja, se é verdade que houve uma contratação com uma grande advogada para defender os interesses do Banco Master nos tribunais, junto a órgãos regulatórios e autoridades. Se é verdade que houve a contratação de grandes economistas, que têm inclusive uma relação de afinidade muito próxima com
com as lideranças do Banco Central. E se essas pessoas operaram durante anos à frente dos interesses do Banco Master, na sua interação com as autoridades em Brasília, autoridades regulatórias dos distintos níveis, a começar pelo Banco Central, mas também autoridades judiciais, políticas, que participavam, de certo modo, de alguma maneira, da definição de regras com as quais o banco operava. O sucesso dessas pessoas significaria, quase que naturalmente, um certo atraso numa inspeção ou numa fiscalização mais robusta sobre as atividades da instituição. Eu fico me perguntando em que medida essa rede de apoio e de influência jurídica e econômica estruturada pelo Banco Master, entre aspas, deu certo. E em que momento parece que houve uma ruptura, ou um certo desvio, ou um corte nessa relação que fez com que o Banco Central, em determinado momento, tenha decidido liquidar o banco de maneira extrajudicial e de maneira muito assertiva. Será que houve uma solução de descontinuidade em algum momento? Não seria possível, como a própria norma autoriza, pensar em faseamentos desse processo para que, quem sabe, em um momento anterior não pudesse ter sido realizada alguma investigação, análise, para evitar que o problema se acumulasse, chegasse no nível que chegou? Não sabemos. Mas o fato é que parece que o Banco Master é um desses problemas que tem tantas pontas soltas, tantas questões duvidosas, que no bojo desse ambiente de diversas camadas de insegurança e de incerteza, a gente acaba se apoiando no que parece ser o problema mais fundamental ou mais básico, que é, precisamos, no mínimo, ter uma confiança institucional nas instituições-chave que disciplinam o funcionamento de grandes sistemas. De um lado, o próprio Banco Central, que, afinal de contas, se sequer acreditamos na autoridade de uma instituição financeira que define as regras, que fiscaliza, inspeciona e julga como esse sistema vai funcionar, o que nos garante que ele não é, na verdade, um conjunto de instituições, cada um operando ao seu bel prazer? Se não confiamos em uma instituição suprema, o Tribunal Federal, o que nos garante que o que nós temos no Brasil são, na verdade, um conjunto de relações, cada um buscando se satisfazer sem regras, sem limite, sem ética alguma? Então, no meio desse bojo complexo de incertezas, parece que nós acabamos optando por escolher brigas e preservar outras. O Banco Central, ao que parece, tem sido uma dessas instituições em que, no momento, grande parte da imprensa, das autoridades brasileiras, opta por preservar. Talvez seja o melhor caminho. Por outro lado, eu tenho, sinceramente, dúvidas se a condução dos trabalhos do banco, de fato, foi a mais eficiente, a mais eficaz. E, aliás, evidentemente, isso não tem nada a ver com defender os interesses do Banco Master ou em deixar de exigir que a instituição seja escrutinada, julgada e punida com o máximo rigor. Mas não me parece que todas as instituições envolvidas atuaram de forma absolutamente competente e o erro foi concentrado em uma ou outra autoridade particular. Me parece que é uma coisa muito mais confusa que tem por aí. Perfeito. Fabi, falando em Banco Master, Banco Central, a própria CVM também tem sido questionada quanto à sua atuação nesse escândalo, e um dos diretores que teria beneficiado o Banco Master acabou por ser indicado presidente da instituição. Otto Lobo foi indicado e tem que ser sabatinado pelo Senado, agora o impasse ali para sua sabatina no Senado, mas ele, será que foi premiado aí justamente por ter atuado em prol dos interesses do Banco Master nessa indicação? E como é que você enxerga também a atuação do Banco Central ao longo desse escândalo que, eu lembrei aqui em 2024 a reunião do Roberto Campos Neto, mas já desde antes, inclusive o próprio gestor do fundo de investimentos Ash Capital, que foi processado pelo Vorcaro e pelo Nelson Tanuri, Vladimir Timmerman, ele próprio, desde 2022, 2023, já vinha alertando o mercado. Ele era o inimigo em disputas societárias dos dois
empresários aí, mas já vinha alertando o mercado sobre a gestão fraudulenta do Banco Master e o Banco Master funcionando como veículo de desvio de recursos para o Tanuri. Como é que você vê essa atuação do Banco Central e essa questão da própria CVM? Da CVM, provavelmente, Fred, a gente vai ter a continuação, né, dessa coisa. Você falou a palavra esculhambado, né? E eu acho que é a palavra certinha para tudo que vem acontecendo no Brasil. Eu temo pelo sistema financeiro, porque são crimes financeiros, as redes, né, os tentáculos disso tudo está chegando muito longe. Essa questão do Eubank parece comum, mas não é, porque lá atrás eles já sabiam que o banco provavelmente estava insolvente. Então o Banco Central até admitiu que ele não cuidou dos papéis aí, dos pagamentos com a Mastercard, né? Olha onde a gente chegou, né? E foi uma informação, até anotei aqui, foi uma fiscalização completamente frouxa, que a gente precisa entender que o Fundo Garantidor de Crédito, ele vai atender esses credores que se listaram, né, e já quase, não sei se mais tem alguém para se habilitar ali, mas vai pagar quem foi prejudicado em relação ao Banco Master e o pessoal aqui que tem conta, tem dinheiro, tem títulos, seja o que for, no Eubank. O Eubank fazia propaganda na Rede Globo, né, na Rede Globo de televisão. Então, muita gente se motivou. E o que vai acontecer? Então, essa coisa tardia, e sim, não é porque teve essa questão do Banco Master versus TCU que o Banco Central está imune a críticas. Isso aqui não é uma crítica, inclusive é um alerta, porque o sistema financeiro depende da legitimidade e da austeridade do Banco Central. Como que ele deixou passar, né? Não teve nenhuma autocrítica, deixou esse negócio rolando solto. Ele admitiu a administração especial e a pergunta é realmente por que demorou tanto? Por que não foi junto com a liquidação do Master se ele já sabia disso tudo? A gente vai ver outras liquidações, não tem como, né? Inclusive o BRB, né, o banco lá de Brasília, realmente também corre perigo porque já foi avisado que ele não tem como pagar, saldar suas dívidas, e se você tem dívida, você não tem a quem pedir empréstimo, você está insolvente. Então, todos esses cuidados que o Banco Central tem que ter é incompreensível, porque não foi austero, porque não aplicou, porque você acaba empurrando todo o sistema financeiro que está saudável para esse buraco. O Fundo Garantidor de Crédito não representa tanto assim, mas eu não creio, não representa tanto assim em relação aos outros bancos, né? Eu estou dizendo. Mas todos os outros bancos pagam para que tenha esse fundo. Mas e se atingir, né, e ficar uma coisa que a gente já está vendo, um efeito dominó no mercado financeiro, fora o que foi falado aqui, a credibilidade, porque existe especulação, e a especulação é justamente o ajuste, se dá para confiar na independência do Banco Central e no seu presidente, se dá para realmente confiar no futuro presidente da Comissão de Valores Imobiliários, se dá para confiar nas instituições, no judiciário, e os fatos estão tragando para si, né? Está trazendo como se fosse um precipício. Parece que tudo está acontecendo indo para um buraco. E corre o risco realmente disso realmente se tornar tão grande que, infelizmente, abale o sistema financeiro brasileiro. Eu acho que até em relação a novos empreendimentos, novos empresários, isso já deve estar, né, fora o investimento que a gente já teve a retirada, né, de dinheiro do Brasil por conta do governo Lula e dessa insegurança jurídica, da inabilidade do Haddad, você tem tudo isso agora acontecendo e só é o comecinho. A gente tem tudo a ver com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional está de recesso. Imagine quando começar a pressão de verdade. Imagine se for, né, pautada aí pelo Alcolumbre essa CPI. Meu Deus, né? Então, a que ponto nossas instituições estão realmente seguras? E falando de banco, é o que o Vargas falou. A gente vai ter que guardar dinheiro no colchão, né? Você pode ter, porque dinheiro ali é um número. E fica complicado a gente falar, porque tinha indício do Eubank lá atrás, mas se falassem, corre aquele risco de você alertar pessoas comuns, né, ou a mídia, alertar e todo mundo sair correndo para tirar o dinheiro daquele banco e ter realmente uma insolvência. Mas, gente, né, quem vai pagar pelo prejuízo, por exemplo, do pessoal aí que é credor, agora já é credor do Eubank? Quem vai pagar? Obrigado, Fabi. E falando agora de temas internacionais, hoje o presidente americano Donald Trump esteve participando do Fórum Econômico Mundial em Davos,
na Suíça e fez referência ao pleito que ele tem em relação à Groenlândia. Ele descartou o uso da força contra a Dinamarca para conquistar o território da Groenlândia, mas disse e deu as razões pelas quais a Groenlândia deve pertencer aos Estados Unidos. Vamos assistir um pequeno trecho do discurso do presidente Donald Trump. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. We were a powerful force then, but we are a much more powerful force now. After I rebuilt the military in my first term and continue to do so today, we have a budget of $1.5 trillion. Referência, né, à invasão nazista da Dinamarca, e aí os Estados Unidos acabou ali destinando tropas para a Groenlândia para, né, combater e impedir que os nazistas também conquistassem a Groenlândia, com todo o risco que isso envolvia ali, especialmente no Atlântico Norte. Faz sentido, porque até em 1951, depois os Estados Unidos e a Dinamarca fazem um acordo, inclusive, né, e os Estados Unidos fazem uma base lá, que tem até hoje a base espacial na Groenlândia. Faz sentido o Trump fazer referência a esse fato para pleitear ali o controle sobre a Groenlândia, considerando todo o contexto geopolítico? Eu acho que faz sentido não para dizer que ele tem o direito disso, né, mas para escancarar uma hipocrisia que é bastante evidente. Ontem, no programa de ontem, a gente falou muito sobre isso, como um dos efeitos benéficos das atitudes do Trump é meio que acabar com a hipocrisia do discursinho do direito internacional e as coisas serem faladas tal como elas são, né? Porque vamos parar a pensar, né? Qual é o direito que a Dinamarca tem sobre os groenlandeses, né? Quer dizer, o cara que nasceu na Groenlândia, ele é tão dinamarquês como eu sou nigeriano, sei lá, qualquer país que seja, né? Quer dizer, a relação também da Groenlândia com a Dinamarca também não é, né? Oh, meu Deus, estamos infringindo. Eu falei assim, como que foi? Como é que chegou? Então, quando ele lembra disso, e ele lembra que houve uma ordem mundial que se constrói a partir da Segunda Guerra Mundial e que os americanos estavam cuidando da Groenlândia até então, ele tem razão. Ele vai mostrar, por que esse escândalo todo? Porque a coisa não é tão assim como vocês estão colocando. Não é como se eu estivesse invadindo Roma, né? Eu estou invadindo a França. Há uma diferença e isso precisa ser colocado no papel. A segunda coisa é que, o fato da Dinamarca também não se poder considerar tanto, também não faz com que os Estados Unidos tenham esse direito, né? Quer dizer, se tem uma coisa que não aparece no noticiário, eu falo assim, tá, e os groenlandeses, o que eles querem? Eles querem ficar sobre a Dinamarca, querem uma independência, querem se autorregular, porque, de fato, o Putin, em proveito próprio, fala, existe uma relação meio mais colonialista na Groenlândia do que outra coisa. Né? Então, quando a gente coloca as coisas tal como elas são, né, a questão ela ganha outra proporção. Não é uma invasão, não é uma declaração de guerra, é outra coisa que está acontecendo. Então, essa declaração que o Trump faz, né, de uma maneira muito clara, que eu não vou usar força, não é isso, deixa isso muito claro, não é isso que estamos fazendo, e já no final do dia já chegaram a um meio em que aquilo que os Estados Unidos precisam da Groenlândia, porque esse movimento não é do nada, esse movimento tem a ver com, está se abrindo um novo caminho, uma rota comercial e militar no Ártico com o degelo, e a Groenlândia passa a ser um dos pontos mais importantes para a defesa norte-americana, né? Não só norte-americana, mas para o mundo como um todo. Porque, de fato, né, ali naquele lugar, a Rússia está mais adiantada, né, em termos de equipamentos, etc. e tal. Agora, para mim, Fred, já vou aproveitar para colocar aqui, porque eu não sei se rodar ainda volta a falar isso. Desse discurso do Trump, para mim, o que me chamou mais a atenção foi o momento em que ele fala sobre o que ele está fazendo, o plano, existe um plano. Acho que para mim um dos maiores erros da comunidade internacional, da imprensa internacional, é tratar o Trump como um louco. É tratar como um cara completamente insano, que é vaidoso, que só pensa em si mesmo, como se não houvesse uma racionalidade por trás. O fato de você não entender a racionalidade alheia não transforma o outro num louco, né? Você precisa pelo menos compreendê-lo nos termos dele.
para depois você poder fazer até uma avaliação, um julgamento. Né? Em geral, se trata como louco, um vaidoso, e você diminui aquilo que é uma racionalidade na qual você precisa compreender, até inclusive para você poder ficar contra, combatê-la. E quando ele fala que ele tinha uma espécie de plano, para que ele possa fazer tudo o que ele quer, ele falou assim, é um plano que precisa de 10 anos. E aí ele fala num outro momento, fala assim, isso aqui levaria 30 anos para conseguir atingir, mas nós estamos conseguindo num tempo muito recorde. Ontem eu falei que você tem a característica principal desse segundo governo Trump é o quanto as coisas são aceleradas. Né? E aí quando você pega no contexto do discurso como um todo, a nova ordem mundial que o Trump está querendo, de certo modo, reconstruir com o America First, também tem muito a ver de dar um chacoalhão na Europa para que ela acorde. Porque o Trump ele não está dizendo assim, olha, me parece que ele não olha para a Europa como se fosse assim, vocês estão numa situação perigosa. O Trump está olhando para a Europa e fala assim, vocês já perderam. Vocês já perderam. Essa imigração, só ver a natalidade, né? Em muito pouco tempo, algumas grandes cidades como Paris, como Londres e alguns países vão ser mais muçulmanos do que entre aspas, ocidentais, para a gente usar um termo não exatamente preciso, mas que comunica o suficiente do problema. Então, o chacoalhão que o Trump está dando é mais ou menos o seguinte, olha, vocês vão para o saco e antes que nós vamos também, nós vamos ter que mudar tudo o que está acontecendo aqui. Então, a ruptura que ele está fazendo, né, o disruptivo que ele é com a ONU, com o tratamento com que ele está dando com a Europa, não significa que os Estados Unidos não sejam mais aliados dos europeus. Ele está simplesmente dizendo, para que essa aliança continue, vocês precisam se tornar o que vocês já foram um dia. Porque vocês não são mais. E de fato não são mais. O poder bélico europeu hoje não faz cócegas nos Estados Unidos. A tal da bazuca econômica, todos os economistas falam assim, não, se a Europa fizer isso é pior para ela. Então não tem muito para onde correr. Você está numa situação em que você não tem o poder suficiente para encarar e que se o Trump quisesse passar meio que o carro por cima, talvez ele pudesse. Não faz, porque primeiro, não acho que isso vá ser de grande valia e para que ele consiga o que ele está querendo fazer, talvez não precise disso, mas ele precisa dar esses tiros pro alto. Sabe aquela coisa, vamos se mexer, vamos se mexer, porque do jeito que está não dá. E talvez a dimensão de defesa dos Estados Unidos, né? Tanto na parte sul, e o movimento com a Venezuela tem a ver com isso, tanto na parte norte, quando ele falou que queria até transformar o Canadá mais no estado americano, de comprar a Groenlândia, como já tinham comprado o Alasca, está dentro de uma racionalidade perfeitamente compreensível. Posso não concordar, posso achar que as coisas poderiam ser feitas de maneira diferente, mas o fato é que ele está fazendo e tem o poder para tanto. E eu acho que os europeus, principalmente, mais do que, meu Deus, é muito mais assim, meu amigo, vamos se despertar? E o Trump disse no próprio discurso, falou assim, enquanto vocês não mudarem essa política migratória, da forma que vocês estão lidando com a imigração, vocês não vão ter a menor chance. E de fato é isso que está acontecendo. De fato é isso que está acontecendo. Vários lugares na própria Europa já são verdadeiros protetorados que não são europeus, que perderam a própria identidade nacional. Talvez já esteja tarde demais para reverter esse quadro. Né? E eu acho que o Trump está falando assim, ou é agora ou é nunca. E quando eu paro para pensar, eu falo assim, não sei se ele não está certo. Tem até uma sketch de humor ali do Babylon Bee, que é uma página de humor sobre política, que eles brincaram, fizeram uma foto do Trump vestido de muçulmano e falou assim, se eu invadir a Groenlândia vestido de muçulmano, os europeus não vão falar nada. Né? E até, só também dando uma dica para os nossos espectadores, cultural, tem um seriado no Netflix chamado Borgen, que sobre a política parlamentar na Dinamarca, e surge essa questão da Groenlândia solicitando mais autonomia e entra ali no embate contra a Dinamarca, justamente tocando nesse ponto. Baita seriado. Muito bom. Vargas, também sobre essa reflexão que o Scorsin fez, tem um dado que eu acho que é interessante para ver que rumo a Europa está tomando e os Estados Unidos. Né? Em 2008, ambos os países, quer dizer, a Europa, né, como um todo, e os Estados Unidos tinham um PIB muito próximo ali de 14 trilhões de dólares. Hoje a Europa tem um PIB aproximado de 17 tri e os Estados Unidos de 30. Os Estados Unidos mais do que dobrou o seu PIB nesse período e você vê a Europa estagnada. Essa crítica do Trump aos europeus procede? Eles estão perdendo o bonde da história? Eu acho que já perderam, Fred. A questão é se eles vão conseguir recuperar um espaço que no passado tiveram ao longo das próximas décadas. A base dessa tensão está uma escolha muito dura em disputa agora na Europa sobre qual rumo vai seguir. Eu acho que há uma convicção cada vez mais imperiosa de que o que trouxe a Europa até aqui não a levará ao futuro. A questão é qual futuro, ou como ela vai redirecionar
o seu caminho, a sua transição. Por exemplo, há um consenso, eu diria, relativamente amplo na Europa de que o nacionalismo identitarista não pode mais ser a voz do futuro predominante para as decisões da Europa. Não é que o meio ambiente deixa de ter a sua função, mas ele precisa ser reinterpretado como parte de uma estratégia geopolítica de fortalecimento da competitividade da Europa, de desenvolvimento da sua economia, de resgate da sua capacidade de crescer, de inovar, de gerar emprego. Eu acho que ele caiu. Conquistar mercado, dependendo do seu lugar de origem, que isso será sempre suficiente para, né, para ser incluído dentro da Europa, também não poderá mais ser assim. Que, em primeiro plano, a Europa deverá colocar no centro da sua atenção qual vai ser o seu projeto de futuro, o que passa por uma reorganização da sua economia. Eu creio que a guerra na Ucrânia, a competição feroz com a China e com os Estados Unidos, e o chacoalhaço do Trump só estamparam isso no centro do debate europeu, e neste momento, em várias frentes, eles estão discutindo como se posicionar em relação a essa questão. Inclusive, no tema que está agora no debate na Europa, que é essa aprovação do acordo entre a União Europeia e Mercosul. Uma parte do continente diz não, vai ameaçar minha economia, minha produção de alimentos. Outros dizem sim, do contrário, para quem que eu vou vender os meus bens? A minha indústria já está esfacelada. A Alemanha, a base industrial do continente, tem uma perda de capacidade industrial de quase 10% ao longo dos últimos anos, ano após ano regredindo industrialmente. Quando nós olhamos as 10 principais empresas que são listadas em bolsa, o maior valor de mercado do mundo, nenhuma é europeia, quase todas são americanas. Os Estados Unidos têm, no estado do Mississippi, o menor PIB per capita entre os 50 estados norte-americanos, que é maior do que o maior PIB per capita da Europa. Então nós estamos vendo agora, de países da Europa, nós estamos vendo agora um descompasso que é brutal entre a economia e a capacidade da Europa de projetar a sua força econômica, que dirá sua força política, sua força militar, em relação aos Estados Unidos, um país em que no passado ela, de certo modo, competia, rivalizava. E aí eu venho para o ponto que parece ser uma dessas variáveis centrais da grande escolha europeia. A Europa apostou no passado em um discurso abstrato de direitos universais, inclusivos e sem limite. E esqueceu de tudo mais. Apostou numa idealização ideológica de um mundo verde, em que nós agora precisamos abrir mão da energia nuclear, importar gás russo, abre uma grande válvula de vulnerabilidade, proteger os nossos produtores, dando subsídios como se não houvesse limite. Criaram agora um grande grupo de servidores públicos no campo que não conseguem parar de pé sem subsídio estatal. E esqueceu do desafio da inovação, da competição e do avanço. Será capaz a Europa de redirecionar o seu futuro para voltar a ser competitiva, para voltar a ter a capacidade de se defender? Eu acho que parte da resposta, Fred, é que eu conecto com o ponto que você fez na sua pergunta inicial. Dependerá da capacidade da Europa de aprender a olhar a realidade com realismo e não com a utopia idealizada de um grupo ideológico particular, de uma ONG de esquerda, de um partido social. Mas olhar a realidade com realismo, como é feito por Donald Trump, goste ou não, nas suas grandes provocações. A Europa, que eu termino, né, construiu como gramática, de certo modo tem o seu valor, para entender e debater todos os temas, os direitos universais. O que o Trump está agora dizendo é que esses direitos, na verdade, são geopolítica congelada. Ele está descongelando esses direitos, aquecendo a política e colocando a sua matéria-prima verdadeira outra vez no campo das negociações. E a partir daqui nós temos que ter a capacidade de enxergar o que está por trás dessas promessas, o que está por trás dessas esperanças. E por trás de tudo isso está a capacidade de produzir, capacidade de trabalhar, capacidade de gerar renda e receita, capacidade de se proteger. Essa é a ordem da geopolítica que a Europa agora terá que outra vez aprender a jogar. Perfeito, Vargas. Fabi, o Trump há uns anos fez um discurso na ONU em que ele falava justamente disso em relação à Alemanha. Enquanto eles defendiam, né, energia verde, sustentável, na prática eles teriam que comprar o gás russo para garantir o fornecimento de energia
para os aquecedores dos alemães no inverno. E o próprio Scott Bessent também fez uma crítica ontem no Fórum de Davos aos alemães, dizendo, olha, vocês até agora estão comprando combustível russo, ou seja, indiretamente vocês também estão financiando a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas adoram fazer um discurso pacifista. Aí também uma outra estatística que mostra, em relação ao Reino Unido, das prisões em função de opinião na internet. Só no ano passado, mais de 12 mil pessoas no Reino Unido foram presas por publicação na internet questionando, dentre outras coisas, a política migratória no Reino Unido. A Europa perdeu a sua identidade e faz bem o Trump ao falar isso para os europeus? A Europa perdeu, sim, sua identidade, né? A questão de velho mundo, a questão até de identidade com o Ocidente em si, né? Se perdeu. A pauta woke, né, que a gente tanto fala, a infiltração cultural, acabou com grande parte da Europa. A gente viu manifestações, inclusive, né, no Reino Unido, contrário à imigração, o negócio ali está fervendo, e o Trump jogou, tem uma coisa engraçada, antes de eu falar isso, que o Trump, além desse discurso muito forte, né, ele ainda brincou com os óculos do Macron, né, ele é sensacional, porque o Macron é um desses agentes aí do globalismo, esse globalismo que faz terrorismo ambiental, né, que veio no Brasil também, para fazer, né, aquela coisa para inglês ver, e nós sabemos que o Brasil preserva áreas, etc. Então, foi interessante ele brincar entre aspas, né? Ele foi bem irônico com o Macron, mas já jogando exatamente isso, né? Que são coisas vazias, pautas vazias. E ele alertou, me lembro muito bem desse discurso dele na ONU, lá atrás, onde ele falava a simples verdade, né, que a Europa estava apostando nessa questão de energia limpa, estava deixando, né, fechando as suas usinas e ficando, principalmente a Alemanha, que é o maior centro aí de manufatura europeia, ficando na mão completa dos russos. E quando teve, então, a invasão na Ucrânia, esse foi o maior temor da Europa, né, além de ter o Putin ameaçando, né, militarmente falando, você tinha ali a total dependência, né, dessa energia produzida pelos russos, pelo gás russo. E ter que abrir essa agenda, ter que rediscutir isso, a sociedade está tão fragilizada, ela tão contaminada pelo woke, né, pelo afastamento da realidade aqui que o Vargas colocou, afastamento do que é preciso para uma sociedade ficar forte, né, para conseguir ter os valores que, aliás, foi o que sustentou o Ocidente até aqui, né, esses valores ficaram muito longe. Então, o que o Trump faz, ele escancara, né, ele deixa muito claro no discurso dele que ele defende os americanos, que ele defende essa coisa da América em primeiro lugar, e deixa muito claro que se ajoelhar, né, para o globalismo, ele cita a ONU, né, a gente precisa lembrar aqui que, por exemplo, na questão de pandemia, todos nós, inclusive o Brasil, infelizmente, nos ajoelhamos à OMS. E esse direito internacional, essa utopia de que, nossa, uma organização das Nações Unidas, ela vai ter uma punição também, vai ter uma questão que a gente vai discutir, essa discussão não vale nada, o que vale é o que a gente já vem tratando até, que me lembro de outros programas, falando da zona de influência, é a força militar. Então, a questão da Groenlândia, eu creio que também é fácil a gente entender o porquê disso, é necessário, né? O Trump, quando ele está fazendo isso, ele está levantando, por mais que a gente discorde dos métodos, tem muita hora que eu fico, inclusive, confusa em relação a isso, que é difícil acompanhar o pensamento dele, mas ele está defendendo os americanos, porque é o que ele tem que fazer mesmo, mas nós ficamos aí também com um pouco da defesa do próprio Ocidente. O que seríamos nós se não tivesse também essa proteção por zona de influência, né? O que não seria de nós se não tivéssemos visto a derrubada do Maduro, óbvio que o regime não caiu, mas o Maduro caiu. O medo, o receio, né, do Irã em relação ao Trump entrar também militarmente, tudo isso é real, essas zonas de influência são reais. Imaginem se fosse o Biden, se fosse a esquerda, se fosse os globalistas, mais uma vez na administração dos americanos. A gente ia ver só discursos vazios, mas nada a ver com a realidade da população que está esmagada assim pela imigração, que eu não sei nem se tem realmente solução de reversão,
porque os muçulmanos têm uma coisa diferente, né, dos ocidentais, que também foram contaminados por dentro. Eles, além de invadir, de ir de uma forma irregular, imigração ilegal, eles também têm muitos filhos, né? Isso é bom, precisa proteger a identidade europeia, né, se eles se preocupam muito com isso, porque senão a gente vai ver já o bloco europeu já não importa mais, ele vai ser então um bloco que a gente já considera, né, um bloco gerido ali, gestado pelos valores orientais e não ocidentais. Perfeito, obrigado, Fabi. Falando agora de política nacional, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancelou a visita que ele tinha agendado ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. E esse cancelamento não foi muito bem recebido pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Chico, esse gesto, o Tarcísio alegou um compromisso, uma agenda oficial no governo de São Paulo. Procede, será, essa informação ou é um gesto de afastamento político do Bolsonaro? Alguma coisa tem aí, né? Tá estranho porque quando ele alega problemas de agenda, mas ao mesmo tempo, um dia antes, já havia a informação que ele já estava reagendando o que precisava. Então, ou seja, alguma coisa deve ter acontecido no meio do caminho, segundo dizem, pela fala do senador Flávio Bolsonaro, que teria dito, não, ele vai lá para escutar do Jair que ele tem que me apoiar, né? E que isso teria incomodado o Tarcísio e que ele teria desistido para não se colocar nesse lugar. Bom, estamos dentro do reino das especulações, né? Dos movimentos visando a eleição. Você tem claramente no campo da direita, praticamente você tem duas possibilidades, né? Ou a gente antecipa o segundo turno para o primeiro, reunindo em torno de um único candidato que vai confrontar Lula, ou quem for no lugar do Lula, porque acho que a hipótese dele não sair ainda é plausível, em virtude da cristalização da rejeição dele. Saiu outra pesquisa hoje que mostra isso muito claramente. Ou então uma fragmentação maior da direita, em que leva para o segundo turno, e aí sim meio que todo mundo se reúne para apoiar aquele que teria a maior, que conseguiu, né, chegar lá na frente. O que parece, olhando, né, é que de fato você tem muito claramente um desejo, né, do que vamos chamar assim do centrão, de uma articulação de políticos, de partidos que, ok, são centro-direita, mas que se puderem se ver livres do bolsonarismo, eu acho que se veriam sem maiores dificuldades. Eu acho que eles só não fazem isso porque eles, sem o bolsonarismo, eles também não... Eles precisariam do lulismo. E em 2022 eles preferiram o lulismo. Hoje, agora eles preferem a direita, porque se deixar na mão do Lula vai ser terra arrasada a partir de 2026. Então existe todo um concertamento. Eu acho que esse acordo ele quase chegou a ser sacramentado com o aval do próprio Jair Bolsonaro. Porque quando a entrada em cena do Trump, aquela briga com o Eduardo Bolsonaro, que vaza o áudio, não mexe com o Gilmar, eu acho que a coisa estava sendo costurada para se sair um candidato que talvez fosse o Tarcísio mesmo, que agradaria esse centrão e que não desagradaria plenamente os bolsonaristas, né, o grupo bolsonarista, porque o Tarcísio sempre foi leal, nunca deixou de ser leal, né? Agora, é claro que ele se torna governador de São Paulo, antes do Bolsonaro, que o elevou à condição em que ele está. Ele já foi, acho que secretário, trabalhou para Dilma, é um técnico, um tecnocrata, em que essa lealdade com relação ideológica eu acho que não existe. Existe uma lealdade pessoal, uma gratidão muito grande ao Bolsonaro, e eu acho que o Tarcísio permanece com isso. Então eu acho que tem algo desse grupo que assim, não querem apoiar o Flávio, porque se o Flávio não se cacifar até o final de fevereiro, acho que março, então vamos botar aquele que tem melhor condição. Então ninguém quer se alinhar ao Flávio para que o Flávio não se cristalize no final das contas. Embora eu acho que se ele se consolidar, vão acabar apoiando de qualquer maneira. E talvez o governador Tarcísio dá esses sinais ambíguos. Tem hora que fala, não, meu candidato é o Flávio. Mas ao mesmo tempo, quando tem esses movimentos, fica uma coisa meio esquisita. Acho legítimo que o pessoal em torno do Flávio questione, assim, se o Jair já disse que é ele, por que vocês não estão falando abertamente que apoia? Aliás, o pastor Silas Malafaia claramente diz que não concorda, né, com o Flávio Bolsonaro. No final das contas, é uma disputa de poder, porque eu acho inviável que o Flávio saia como candidato e não tenha um candidato desse centrão como vice, e vice-versa. Se o centrão sair, acho muito difícil que não atenda esse grupo bolsonarista com a vice. Acho que é uma questão que o tempo vai acabar ajustando todas essas coisas. O perigo todo, né, nesse processo
vamos dizer, a fragmentação interna, né? Os tipos de rompimentos e brigas internas, né? Principalmente dentro do grupo bolsonarista. O grupo bolsonarista ele é um grupo que tem ele se autofagocita, né? E ele tende cada vez mais a se radicalizar, desconfiar de qualquer coisa que esteja do lado e já trata todo mundo como traidor. É muito difícil o bolsonarismo acabar se aliando, salvo se for debaixo do seu guarda-chuva. Do outro lado do Centrão, até porque as relações e lealdades não são assim tão grandes, a coisa é levada mais em banho-maria de uma maneira política. Eu acho que o fato do Tarcísio, o fato do Tarcísio não ir é sinal de que o Tarcísio está mais para lá do que para cá com relação ao Flávio. Mas não significa também que ele não vai apoiar o Flávio Bolsonaro se isso acabar se consolidando lá na frente. No final das contas, tudo vai se construindo para que a primeira entrevista de Jair Bolsonaro, ela tenha um potencial, não só de união da direita, mas de definição de eleição gigantesco. E eu acho, e isso é o único capital que lhe restou, a escolha do momento dele falar de própria voz, talvez seja o elemento principal do que a gente vai ver em 2026 para a definição dessa eleição. Perfeito. Vargas, diante dessa decisão, né, do Tarcísio de não ir visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, você acha que a possibilidade de ele sair candidato a presidente ainda está em aberto? Eu acho que ainda sim, Fred. E às vezes eu fico até me perguntando se o Tarcísio não tinha nesse diálogo com o Bolsonaro a intenção de ouvir, né, do Bolsonaro o que ele esperaria que seria a melhor maneira dele se posicionar nesse quebra-cabeças. Porque eu creio que em torno do Tarcísio e de uma boa parte dessas lideranças do establishment brasileiro, que cada vez mais se veem, eu diria, com uma certa desconfiança ou descontentamento da barca do Lula, querendo pular fora e ver o Tarcísio como uma alternativa relativamente segura. E ele deve ouvir quase que diariamente de uma ou de outra dessas lideranças, e uma boa parte delas circulam nos corredores de São Paulo, uma espécie de voz de apoio. Olha, o senhor deveria sair candidato à presidência, terá o nosso apoio. E eu creio que o Tarcísio fica pensativo se essa não seria a melhor decisão a ser tomada por ele. Por um lado, você pode dizer que ele tem uma reeleição relativamente segura e tranquila em São Paulo, mas daqui a 4 anos ninguém sabe exatamente qual será o cenário político no Brasil. Além do que, nós não sabemos exatamente se o Tarcísio é de fato um político convencional que quer continuar a vida inteira disputando cargo eleitoral após cargo eleitoral. Não me surpreenderia se em determinado momento da sua trajetória o Tarcísio simplesmente decidisse fazer outra coisa, trabalhar no setor privado, exercer alguma atividade técnica de outra natureza. Não me parece, não está claro que o Tarcísio é um político convencional como outros que a gente conhece, para o bem ou para o mal. E que nesse contexto, se ele tem, do ponto de vista pessoal, digamos assim, um desafio de se lançar candidato a presidente da República, correndo o risco de perder e, eventualmente, ter que exercer uma outra atividade, não me parece que seria um grande problema para ele, não. E, às vezes, eu me pergunto se a intenção dele nessa conversa com o Bolsonaro em algum momento não seria de ouvir do Bolsonaro o que ele acha que poderia ser a melhor postura, a melhor decisão tomada por Tarcísio dentro dessa circunstância em que a gente vive. Sem dúvida, um candidato que teria um peso, que poderia mobilizar uma parte significativa de lideranças de centro e direita no Brasil, mas, ao mesmo tempo, também um candidato que, se saísse, de certo modo, competindo com Flávio, com outros governadores, cria uma fragmentação. E nós tendemos a pressupor que, num segundo turno, tudo isso se amalgamaria de uma maneira natural, mas pode não ser simples assim também. Nós sabemos que a campanha ela tem a sua dinâmica, ela também cria os seus desafetos, ela cria novas oportunidades, coloca problemas na mesa. E se fragmenta a direita no primeiro turno, também se oferece ao outro lado, se for o Lula candidato, a oportunidade de chegar no segundo turno com uma força maior do que talvez fosse o ideal. A pergunta a se fazer também é se não seria o caso de a direita entrar um pouco mais coesa. Alguma divisão certamente haverá. E também concentrar a sua energia nesse período pré-eleitoral
para definir as suas grandes marcas de campanha, não só debater pessoas, não só debater estados, não só debater lealdades pessoais, mas debater projetos. O Lula está rodando o Brasil, inaugurando obra, defendendo seus projetos sociais que reduziram a pobreza no Brasil, e a direita está propondo exatamente o quê? Como um bloco coeso de alternativa para disputar o Brasil. Então, só algumas coisas para o nosso quebra-cabeças. Me parece que o Tarcísio ainda não tomou sua decisão final, e eu concordo com o Scorsin que a palavra do Bolsonaro terá um peso decisivo nessa eleição. Perfeito, obrigado, Vargas. E Fabi, como é que você lê essa decisão do Tarcísio de não ir para Brasília? Né? Como você interpreta esse movimento do governador? Complicado, né? Depois não dá para dizer que é radicalização desse lado aqui, não. Por quê? Pegar a agenda do Tarcísio, ela está vazia, né? Eu acho que, de qualquer forma, ele deveria ter ido, principalmente porque o momento é delicado. O Bolsonaro está inacessível, né? Ele teve autorização, então ele deveria ir para escutar, para falar, né? Ele só saberia se ele fosse, mas resolveu recuar porque acho que as forças que tem ali em torno dele estão falando mais forte e acha-se que seria a representação de alguma coisa, mesmo o Flávio falando. Interessante é que o Flávio sempre mantém a porta aberta e dizendo claramente que o Tarcísio é um aliado. E aí você tem, então, o Tarcísio agindo, isso é um ato, gente, não dá para ignorar, né? Então, ele está fragmentando. Ele está também, tem a questão de São Paulo, eu falo para vocês porque eu sou daqui de São Paulo, e ficar em segundo lugar, né, nas pretensões políticas de alguém é muito complicado. O estado de São Paulo é o maior PIB do Brasil e precisa de um governador, precisaria de um plano aí do Tarcísio como gestor, né, já que ele gosta de falar, precisaria de verdade. Então, tem isso também, são questões secundárias, mas que elas são importantes. Então, tudo isso teria que ser considerado. Esse erro, para mim, foi crasso, né? Ele está ouvindo vozes que estão distanciando do que depois ele vai dizer, descolado com a realidade do Brasil. A gente está tendo, neste momento, uma caminhada, né, por liberdade, uma caminhada que está falando acorda Brasil, e não se vê, né, esses políticos, principalmente ditos aí de centrão, dar algum tipo de apoio. E hoje a gente teve o Rogério Marinho, que abriu mão, né, da sua própria pretensão política para fazer a campanha do Flávio Bolsonaro. Isso é muito representativo, já é um sinal, inclusive, de que a campanha do Flávio ela pode perder um pouco de rejeição, justamente porque o Flávio é mais alinhado ao próprio centrão. Então, é isso, né? A gente está acompanhando uma ausência de realidade, porque bastidor não elege ninguém, né? Isso está muito claro quando o presidente Bolsonaro mesmo se elegeu, não foi bastidor que o elegeu. Perfeito, Fabi. Aproveitando também para agradecer pela sua participação, sempre excelente. Muito obrigada, boa noite, Scorsin, Vargas, você, Fred, a todos que nos acompanharam nessa programa que é muito legal, né, de fazer essa última análise. Isso aí. Vargas, obrigado pela participação, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Um abraço a todos e amanhã eu estou de volta. Valeu. Francisco Scorsin, prazer sempre tê-lo aqui comigo e igualmente. Satisfação. Igualmente. Agradeço também os colegas. Amanhã eu estou aqui também de novo. Boa noite para a audiência e até amanhã. Isso aí. E obrigado por você que nos acompanhou até o final da última análise. Também um prazer tê-lo aqui conosco. E aproveite também para assinar a Gazeta do Povo e ter acesso a conteúdos exclusivos, ótimas análises e informações sempre atualizadas. Assine agora pelo link que está no chat e na descrição do vídeo, pelo QR Code e pelo nosso site www.gazetadopovo.com.br/R$1 e pague somente R$1 pelos 6 primeiros meses. Amanhã estaremos nesse mesmo horário, 19 horas, aqui no Última Análise, mas acompanhe também a programação da Gazeta do Povo. Café com a Gazeta, 7 horas da manhã, programa sem rodeios, 1h30 da tarde. Um forte abraço a todos e até amanhã.